te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor, nós, na vossa misericórdia, dirigi os nossos corações, pois sem o vosso auxílio não vos podemos agradar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus. No nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São João, capítulo 7, no versículo de 40 a 53. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvir as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão disseram: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para o sumo sacerdote e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas respondeu: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que tinham encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és Galileu, porventura? Vós vai estudar e verás que na Galileia não surge profeta, e cada um volta para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus para nós hoje é esse conflito, com os fariseus, com os judeus, com os mestres da lei. Eles, na verdade, não queriam conhecer Jesus, não queriam escutar Jesus. Eles eram aqueles que perseguiam Jesus. Mas aqueles que tinham uma capacidade de ouvir Jesus, ficava por Jesus fascinado.
Isso não é só o Evangelho que fala, é as nossas experiências de vida. Todo aquele que tiver um coração aberto para escutar a palavra de Deus, que é palavra de vida eterna, vai ficar encantado com a palavra de Deus, vai ficar fascinado. Então aqui no Evangelho fala, naquele tempo, ao ouvir as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão disseram: "Esse verdadeiramente é um profeta." Outros diziam que era o Messias. Ficaram encantados. Mas aí entra então o fariseu, que fala totalmente o contrário, que fala que aquele povo não entende de lei, que era maldito, usa de expressão, né, totalmente contrária ao amor. E aí então entra de novo, vem aquele que tinha também encontrado e experimentado Jesus, que é Nicodemos. Aí Nicodemos fala que precisava escutar, que a lei você não pode acusar uma pessoa sem ter ouvido ele. E eles de novo agrediram também com palavras e não aceitaram, né? Agrediram o Nicodemos com palavras, porque eles não aceitavam ninguém que defendia Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, os conflitos que aconteceram com Jesus, que levou Jesus a ser crucificado, continua acontecendo hoje também. Tem aquele que blasfêmia contra Jesus. Tem aqueles que defendem as coisas do mundo, né, o sistema e tantas coisas, e não dão valor à palavra de Deus. Por isso, então, quando não conhece a palavra, quem não conhece a palavra vai falar coisas contrárias, que são inexistentes. Agora, quem conhece a palavra, o que vai acontecer? Vai ficar fascinado. E aí, quer dizer, vai ficar fascinado, vai entender o valor da palavra, vai ser movido por essa palavra e aí vai ter, então, conflito com aqueles que interpretam as coisas de uma forma humana, sem nenhuma sabedoria. Então, a palavra de Deus, queridos irmãos e irmãs, para nós hoje, é escutar Deus. Escutar Deus. Quem escuta a palavra que hoje está nesse Evangelho, quem medita essa palavra de uma forma aonde abre o coração para entendê-la, vai ver que esse homem, que é Jesus, ele falava e encantava. Todo aquele que escutar Jesus vai ficar encantado com ele. Então, amados irmãos e irmãs, a perseguição que Jesus teve no passado, quando viveu nesse mundo, até hoje ela ainda acontece. Por isso esse tempo é um tempo de conversão, para que eu não possa matar a palavra, mas ficar por ela fascinado. Então quem escuta a palavra fica fascinado, quem não escuta vai falar o contrário, porque vive de acordo com o mundo e não com o coração de Deus. Então que Deus possa nos ajudar, amados irmãos e irmãs, viver sempre sobre a luz da palavra de Jesus. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial aqueles que se encontram enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo
alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.